Bem-vindo ao Diálogos Espíritas. Hoje vamos falar sobre as religiões e o espiritismo. Pedro, o que é que tu achas que se caracteriza o conceito de religião? Qual é o conceito de religião? Bom, as religiões foram feitas por homens, foram feitas Foram criadas? e criadas pelos homens, e muitas vezes para criar a própria divisão entre os homens. Não se pode dizer propriamente que foi criada por Deus. Exatamente, não é? Porque foram muitas vezes criadas com o A religião é interesse. criada no fundo, para controlar entre os homens, é para controlar. Exato, Criaram muitos dogmas, não é? Com muitas regras, e se tu contrarias as regras, tu contrarias Deus. De acordo com estas religiões pré-concebidas e ao longo da humanidade, elas foram construídas mediante muitos dogmas. exatamente. Já agora, para que se possa perceber, dogma é aquilo que não pode ser posto em causa, não é? É um conceito que não pode ser posto em causa, não é? Corretamente, são princípios que uma religião ou outra, seja muçulmana, seja católica, não abdica de não mudar, não é? Exato. Por isso é que a religião, por exemplo, falando da religião católica, condenou o Galileu, não é? Porque ele defendia a verdade, não é? Sim, entre outros, não é? Entre outros, exatamente, ele defendia a verdade, não é? E a Igreja condenou e quase que foi queimada, não é? Nas fogueiras da Inquisição, não é? Mas a religião não foi sempre igual como é hoje. Ela foi passando por fases ao longo da história da humanidade e, e a capacidade que o homem tem de conhecer Deus também vai se aperfeiçoando à medida que se aperfeiçoa as capacidades intelectuais da humanidade. Então, isto não foi sempre assim, não é? Nós tivemos, Eu gostaria de resumir só sim, uma frase que me lembro agora de ler, que é: cada um procura as respostas naquela religião que estiver de acordo com a sua fase evolutiva, sim, sem dúvida, sem não dúvida. é? Ninguém tenha outro pensamento. É de facto uma verdade, não é? Se a pessoa se interessa mais por aquela ou outra religião, é, é pelo seu grau evolutivo, não é? Porque não pode ser de outra forma, não é? Mas de facto, como eu estava a dizer, a capacidade do homem compreender Deus, não é? Daí se terem criado as religiões, não é? Para se compreender Deus e para se chegar a Deus, foram, não é? Foram evoluindo pouco a Com pouco, certeza. não é? Então, tivemos ao longo Tivemos da. várias civilizações que fizeram essas pontes com a comunicação, embora a religiosidade estivesse sempre em sintonia com os símbolos, o Exatamente, sobrenatural, com vários dogmas antropomórficos. Portanto, temos os não egípcios, conseguiu. temos os sumérios, antes dos egípcios, temos os romanos, que eram politeístas, depois temos o fim do politeísmo, temos a era do monoteísmo, continuamos com dogmas, continuamos com religiões Mas bastante apesar rígidas, não disso, é? mas apesar disso, Pedro, sem dúvida que a intuição de Deus por parte do homem sempre existiu em todas as fases da humanidade, não é? Desde os povos
selvagens até aos povos mais civilizados, todos os povos tiveram a intuição de Deus, e isso também mostra-nos a existência de Deus, não é? Sem dúvida. De onde viria essa intuição de Deus, não é? Claro, Vem e o Espiritismo precisamente- respeita todas as religiões, não é? Também. Sim, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Nós respeitamos as religiões, não concordamos com certos princípios e nos tornamos oponentes a esses princípios, não é? Não contra as religiões ou contra as pessoas. É uma coisa são os princípios religiosos, não é? Outra coisa são as religiões. Mas é muito interessante esse ponto, porque ainda no outro dia conversava com um amigo, ele dizia-me, então o Espiritismo não é uma religião? Não é? E, evidentemente, Há muito há essa dúvida, ou confusão, digamos. Sim, sem dúvida, e nós vamos ver inequivocamente que o Espiritismo não é uma religião, ou não é uma religião do ponto de vista não é? Como as outras, vamos assim dizer, Com certeza. porque assim, religião significa, a etimologia diz que a origem da palavra religião significa religar o homem a Deus, não é? Desse ponto de vista, o Espiritismo é uma ferramenta que liga o homem a Deus, mas não é uma religião no ponto de vista das características que nós vamos ver a seguir, não é? e que nos mostram claramente que o Espiritismo nada tem de religião ou de religioso, não é? Mas então as fases evolutivas da humanidade deram origem não é? As várias fases, entre elas, por exemplo, a fase da magia, não é? Em que passamos por a fase da magia, depois passamos pela fase, depois passamos para o politeísmo, não é? O politeísmo é, não é? A defesa da existência de vários deuses. A crença, sobretudo, não é? A dedicação. Exatamente, a crença nos vários deuses, que o Espiritismo explica como ninguém ou como nada a impossibilidade desse politeísmo. Depois do politeísmo passamos para a religião, mas a religião baseada no antropomórfico, no Deus antropomórfico, exato, que é a personificação de Deus, não é? Portanto, Deus era um velhinho sentado, muitas vezes encolorizado com os homens, não é? E o Espiritismo mostra precisamente que isso é totalmente impossível, não é? Porque se Deus fosse um homem, ou se fosse semelhante a um homem, também estaria condenado à morte do corpo físico, não é? Claro. Como nós, não é? Portanto, Deus não pode ser um ser humano, não pode ser personificado num ser humano, não é? Não pode ser antropomórfico. E por fim temos a religião que tem as hierarquias, os rituais, as vestes, não é? Sim. Os cânticos, como há bocado falávamos. Os dogmas, não é? Vêm os dogmas, onde por muitas vezes se cometeram atos muito graves em nome desses mesmos dogmas, não é? Havia o sobrenatural, o maravilhoso, não é? E uma das coisas também que se caracteriza nas religiões são as práticas exteriores, não é? As práticas, quando se refiro-me às práticas, não é? As preces exteriores, não é? As preces mecânicas, muitas vezes estar a falar sem pensar verdadeiramente na razão, não é? E no significado que tem. Exatamente, não é? Basicamente, já me aconteceu de perguntar a um religioso
o que era a prece para ele. Então ele não tinha resposta, eu não sabia sequer o que era a prece, o que era rezar, o que era orar. Não é? Eu expliquei-lhe que rezar, orar, a prece, seja como lhe queiram chamar, é nada menos do que entrar em comunicação com Deus e com o bem. Tão simples como isso, não é? Não é? Tão simples como, é uma coisa muito simples mesmo. E como é que numas preces ou numas rezas mecânicas, não é? Pode haver comunicação se não há sentimento, se não existe um empenho emocional que ligue de facto o homem a Deus, não é? Então também o Espiritismo nesse aspecto acabou com os cultos interiores, não é? Exteriores, passou-se a um culto interior, isto é, a um culto mais espiritualizado, mais em comunicação com Deus. E em relação ao Espiritismo ser uma religião, nós vamos ver vários casos que nos mostram realmente que o Espiritismo não pode de facto ser uma religião. Queres dar alguns exemplos desses mesmos casos? Sim, existem vários, entre eles posso citar que o Espiritismo não tem nada de cerimónias físicas ou outras, como tem a religião católica, por exemplo, em que temos que prestar honras a Deus e honrar, portanto, fisicamente com as mãos dadas ou com cânticos. Não precisamos disso no Espiritismo, não é? Exatamente, tu estás-te a referir, por exemplo, a uma evolução dos sacrifícios, não é? Exatamente. Sacrifícios, não é? Exatamente. Agora não se fazem sacrifícios de animais nem de pessoas, mas fazem-se muitas vezes sacrifícios, não é? Por exemplo, as pessoas que vão para templos de joelhos e por aí fora, não é? Deus não quer nada disso, não é? Por exemplo, o jejum, não é? Em que as pessoas fazem jejum, não é? Não é? Que é que adianta as pessoas deixarem de comer? Há uma frase que me... Desculpa interromper-te, mas há uma frase que me vem à memória neste momento, que tu também foste, se calhar, educado nesses princípios, que era pagar ao santo, ou como se fosse uma negociata, não é? Sim. Ok, algo que me vai ocorrer na vida e eu vou ter que pagar em promessas, não é? É verdade, não é? Como se faz muitas vezes em templos, em que vemos vários crentes pagando a sua promessa de joelhos, com sacrifício, como estavas a dizer, não é? É a evolução dos sacrifícios de animais e humanos, mas só que ainda não, é? Não se chegou de facto o único sacrifício. Qual será o sacrifício agradável a Deus? É o espiritual, não é? O que nos muda, no fundo. Exatamente, é precisamente Ou vencermos os nossos limites, as nossas fronteiras, ultrapassamos-nos, não é? Por exemplo, em vez das pessoas não comerem carne, ou não comerem peixe, ou não comerem A, B ou C, é as pessoas, por exemplo, não dizerem mal dos outros, não falar mentiras, não é? Fazer o bem, não é? Esse é que é digamos assim, a coisa, o que é agradável a Deus é que as pessoas façam o bem. Agora, as pessoas andarem de joelhos, andarem a não comer carne, ou a não comer peixe, ou a não comer seja lá aquilo que for, não faz sentido nenhum, porque ainda eu tive recentemente uma conversa bastante interessante com um muçulmano, em que ele me dizia que beber álcool, beber vinho, ou seja o que for, bebidas alcoólicas, que era pecado. E eu estive-lhe a dizer, olha, qual é que será pior?
será uma pessoa que bebe álcool e faz o bem para os outros, é uma boa pessoa, ou uma pessoa que não bebe e só faz mal para os outros e para si mesmo? E ele, claro que é a pessoa que, não é, que faz o mal, não é? Então eu mostrei-lhe nesse momento, não é, que não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, já dizia Jesus Cristo. Não é o que entra pela boca que faz o homem impuro. O que faz o homem impuro é o que lhe sai do coração. De facto, isso é um facto, não é? E as religiões, pronto, têm esses princípios, não é? Mas outras questões, por exemplo, no Espiritismo não existem hierarquias, não é? Não existem sacerdotes, não existem rituais, não existem vestes especiais, não existem ofrendas, não se fazem ofrendas, não existe a superstição, não é? Não existem os dogmas, os mistérios, não é? Muitas vezes as religiões defendem-se, não tendo explicação para certas coisas, dizem, é um mistério, não é? Então elas adiam a resposta, não é? Exatamente. Pronto. Não é? No Espiritismo não existem ornamentos. Eu reformularia a pergunta ao contrário. E pontos em comum? Pontos em comum é uma boa pergunta. Não é? Uma boa pergunta. Com certeza que os há, até porque o Espiritismo relaciona-se no universalismo da alma e do espírito em comunhão Claro que sim, com todos claro os homens, sim, não é? não é? Claro que sim. O amor de Deus é universal, Jesus não tinha religião, não é? Portanto, Exatamente, não é? só por aí haveria muitos pontos também em comum. Há pessoas que pensam que Jesus que era cristão, mas não era, não é? Não é? Jesus era judeu, não é? Exato, no máximo era judeu. No máximo era judeu, portanto, foi criado depois ele próprio é que, não é? Não é? Evoluiu os princípios, não é? E criou, quer dizer, ele não criou nada, ele simplesmente se limitou a difundir, não é? A verdade, não é? E depois os evangelistas é que fizeram os evangelhos e que, não é? que começaram a transmitir pela escrita aquilo que Jesus dizia, não é? Pela palavra, pelo exemplo. Por isso o Cristo não é propriedade de nenhuma religião, não é? Como muitos pensam que o Cristo, toda a gente quer puxar o Cristo para a sua religião. Não, isso é falso. O Cristo não é propriedade, ou os princípios cristãos não são propriedade de nenhuma religião. Várias religiões usam esses mesmos princípios, embora que interpretados de formas completamente diferentes, muitas vezes. Mas em relação à tua excelente pergunta sobre os pontos em comum, sem dúvida que os há, como sejam a necessidade da prática do bem, não é? Com certeza. A caridade. Aos espíritos do bem, não é? Exatamente, portanto... Que essa é outra questão também, já agora que me lembrei, em que algumas religiões chamam os anjos, não é? O Espiritismo, os anjos não são criaturas à parte da criação, não é verdade? Exatamente. Pronto. Enquanto que, por exemplo, a religião católica considera que os anjos são criaturas privilegiadas. Ora, não podem ser privilegiadas porque Deus, se fizesse criaturas privilegiadas, automaticamente já não seria justo, já não seria igual para todos. Então Deus só nos pode ter feito
todos iguais. Simplesmente aqueles que nós hoje chamamos de anjos foram aqueles espíritos que evoluíram e que conseguiram chegar a um patamar mais alto espiritualmente, evolutivo. Muito bem. Deste agora precisamente a introdução para finalizarmos à frase que eu vou dedicar hoje para o final do nosso capítulo. Ok. Portanto, Com certeza que havia muito, muito mais para dizer, não é? sim, para um outro dia, para um outro capítulo, com certeza, não é, Sam? Com certeza, não é? Porque existem muitos princípios que mostram concretamente e claramente que o espiritismo não é uma religião. Mas noutra oportunidade haveremos de continuar a falarmos das diferenças e dos pontos, se calhar, até de união também. Que sim, também é interessante. Exatamente, sem dúvida. Mas completa lá com a tua frase. Muito bem, então vou deixar para os nossos ouvintes pacientes do final do programa, vou dedicar esta frase ao nosso grande Allan Kardec, em que ele dizia então assim: os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos, através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo. Mas como nem sempre lhes damos a necessária importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Muito bem. É a tal caridade, não é? A caridade não precisa de ser algo complicado, não é? Um simples olá já é uma caridade, sim, não é? Sim. Assim como este programa, por exemplo. Exatamente, este programa capítulo também não passa disso, não é? Exatamente. Então, outro dia, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.